paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento, em primeiro lugar a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estar aqui. Também ao nosso querido amigo Márcio, presidente da casa, a Vera, a Elisa, que fazem parte da diretoria e que tiveram a gentileza de nos convidar ainda mais uma vez para dividir a experiência que nós temos com os temas relacionados à medicina e à doutrina espírita aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre causas e mecanismos das doenças sob uma visão médico-espírita. Então, eu inicio aqui com um pensamento de um filósofo que vocês já devem ter ouvido falar, né? René Descartes. René Descartes dizia: penso, logo existo. Mas, na realidade, ele ia um pouco mais adiante. Ele dizia o seguinte: se eu duvido, eu não posso, pelo menos, duvidar que duvido. Se duvido, é porque penso. E se penso, é porque existo. Certamente, se nós fôssemos renomear essa palestra, se a gente pode chamar assim, né? A gente poderia renomeá-la de pensamento, enfermidades e saúde. E por isso, aquele slide sobre Descartes. Porque nós somos, meus amigos, aquilo que pensamos. E essa talvez seja o conceito mais importante que vocês vão ouvir aqui na noite de hoje. André Luiz, grande médico espírita, né? Ele escreveu uma obra imensa que se iniciou com o Nosso Lar e findou com E a Vida Continua. Foram mais de 10 volumes, um deles, Evolução em Dois Mundos. E nesse livro ele dizia: o fluido cósmico universal é o plasma divino, como vocês veem aqui, a força nervosa de todo sábio. Estamos todos mergulhados nesse fluido, de onde derivamos. E Kardec, nosso codificador, nas questões número 1, 76 e 30 do Livro dos Espíritos, ele nos traz que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. E a matéria é formada de um só elemento primitivo. Os corpos que são considerados simples, na realidade, eles não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Isso é muito importante para a gente entender mais adiante o porquê das doenças. Todos nós derivamos de uma mesma origem do fluido cósmico universal. E é na ação dos nossos pensamentos sobre esse fluido que se originam muitas das nossas enfermidades. Um antropólogo americano de Boston, chamado Paul MacLean, ele apresenta ao mundo científico há mais de 40 anos atrás, o cérebro triuno do ser humano. Ele dizia que nós temos 3 tipos de cérebro. O cérebro reptiliano, comum aos répteis, que é responsável pelo comportamento agressivo e é uma herança do nosso primarismo animal. Um cérebro mamífero, já um pouco mais evoluído, que possui uma estrutura chamada sistema límbico, que está ligada
de uma certa forma, a glândula mestre do nosso organismo, que é a hipófise. Esse sistema é responsável pelas emoções humanas, pelos sentimentos de compaixão, piedade, afetividade, organização gregária, ou seja, organização em sociedade. E o neocórtex, que esse é só o ser humano que tem. São as funções cerebrais mais nobres, como a inteligência, o raciocínio, o discernimento, a linguagem, cujo maior representante no cérebro humano é o córtex pré-frontal. Nesse último período, que engloba dezenas de milhões de anos, foi que se separou discretamente uma parte da outra, se instalando aquilo que nós conhecemos como consciência. E o que é o pensamento na visão científica e também na visão médico-espírita? É o que diferencia o ser humano do animal. É a faculdade psíquica que abarca todos os fenômenos cognitivos, ou seja, o ato de adquirir conhecimentos, diferindo do sentimento e da vontade. Existem algumas forças fundamentais da mente, e dentre elas, 3 se destacam. É o pensamento, o sentimento e a vontade. Na realidade, quando nós temos uma ideia, nós fazemos uma imagem mental de uma coisa, seja ela concreta ou abstrata. O pensamento, ele é a força mental que consiste em formar ideias e estabelecer uma relação entre elas. É por intermédio das ideias que o pensamento se expressa como linguagem da mente, ou melhor dizendo, como linguagem do espírito. No entanto, o pensamento por si só, ele não apresenta valores éticos. A gente pode pensar o que quiser, e o pensamento é indomável, né? A gente muitas vezes não tem controle sobre ele. No entanto, é a força do sentimento que dá a forma e tonalidade ao pensamento, como nos traz André Luiz, mais uma vez, no capítulo 13 do livro Evolução em Dois Mundos. Assim, a energia mental com a qual emitimos as imagens que exprimem as nossas ideias, ela resulta da combinação dessas duas forças, pensamento e sentimento. Não é à toa que dizem que nós somos o que pensamos, né? Esse gatinho, ele se acha um leão. E aí ele se enxerga como um leão. E a vontade? O que seria a vontade? André Luiz, mais uma vez, vem em nosso socorro, no capítulo 11 do livro Mecanismos da Mediunidade. O que ele nos diz? A vontade, a princípio, ela se desenvolveu vinculada aos instintos e à sede de poder. No entanto, quando o homem entrou na fase da razão, a vontade passou a ser uma faculdade superior, com o despertar de uma consciência individual. Então, o espírito, ele vai convertendo ao longo da sua evolução aquela força que antes era inconsciente, instintiva, numa força consciente de poder da vontade, da qual ele se vale na construção do seu destino de luz por sua própria escolha. Então aqui nós temos um outro ponto importante na fisiologia das doenças e na forma como nós vamos combatê-las, que é o poder da nossa própria vontade. Nós temos o poder, isso nos disse Jesus, né? Se tivermos fé, nós teremos poder de mover montanhas, de fazer muito mais do que ele mesmo fez. Então, é exatamente isso que deriva daquilo que nós conhecemos como a nossa vontade. Então, concluindo, nós podemos dizer em relação a essas 3 forças fundamentais, que formam o triângulo das forças da mente, o seguinte, e isso eu gostaria que vocês guardassem.
O pensamento é o elemento intelectivo, o sentimento, o elemento afetivo e a vontade é o elemento de controle. Pensamos, damos uma tonalidade ao nosso pensamento, isso é o sentimento, e domamos o mesmo através da vontade. Isso exige, às vezes, o treinamento de várias vidas. Várias vidas. O livro A Lei do Amor, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, A Lei do Amor, no capítulo 11, item 8. O amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, em sua origem, o homem só tem instintos. Quando ele vai avançando, mas ainda corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas não esse amor que nós conhecemos no sentido mais vulgar do termo, mas sim aquele amor que representa um sol interior, que condensa e reúne em seu foco todas as revelações sobre-humanas. Então, a origem da doença em si é decorrente desses dois estágios iniciais do ser humano. O dos instintos e o das sensações, com o mau uso do sentimento, dos pensamentos e dos sentimentos. E vamos ver um pouquinho mais disso, como é que isso se processa no íntimo do nosso ser, no nosso organismo. Primeiro, eu gostaria de definir com vocês saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social que não consiste apenas na ausência de doença ou enfermidade. Olha que legal isso. Então, saúde não é não estar doente. Você pode não estar doente organicamente e não ser saudável. Saúde é um conjunto que engloba, inclusive, bem-estar social. Já a doença, ela pode ser definida sob vários pontos de vista. Um deles é o ponto de vista científico, que diz o seguinte: é o estado de impedimento de funcionamento do corpo físico ou de uma parte dele. Mas também pode ser definida do ponto de vista espírita, que é quando uma força orgânica falha, comprometendo o funcionamento do todo. Ou ainda, psicossocial, é a contaminação da mente humana pela interação entre o estado psicológico do indivíduo com o meio ambiente em que vive. Ainda, psicossomática, relacionam-se com a psique, que para os psiquiatras estaria relacionado à alma, e o soma, que estaria relacionado ao corpo. Por exemplo, o surgimento do diabetes em virtude de uma forte emoção vivida pelo indivíduo, do ponto de vista psicossocial. Isso é uma coisa relativamente comum no diabetes do adulto. Ela também pode ser definida do ponto de vista ocupacional, que são aquelas doenças contraídas pelo indivíduo no desempenho das suas atividades profissionais, ou até sociais, como alguns casos de hipertensão arterial, que estão relacionadas ao abuso alimentar, de sal, ou a um estresse constante no meio em que vive, enfim, várias e várias causas. J. Murtinho, no livro Falando a Terra, na página 143, ele diz uma frase muito interessante que eu tirei aqui para mostrar para os senhores. A doença, como resultante do desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo. Olha que interessante. Ele vem chamar a atenção para um corpo diferente, para algo diferente do que nós vivenciamos na medicina tradicional, que é o perispírito. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a doença resultaria
de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Por isso, nós tínhamos lá atrás, bem antigamente, aquele provérbio latino que dizia mens sana in corpore sano, né? Mente sã em corpo sadio ou corpo são. Nós sabemos que a maioria das doenças, e isso é algo que hoje os médicos já aceitam de uma forma, sim, bem ampla, elas são desencadeadas por uma mente em desequilíbrio. Apesar de nem todas as enfermidades estarem vinculadas a esses processos de elaboração mental, por exemplo, você sai numa chuva, pega uma friagem, pega uma gripe, isso não tem nada a ver com a sua mente. Agora, a maior parte delas, aquelas mais importantes, guardam uma importante influência em relação ao seu estado mental. E isso nos diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Existem ainda aquelas moléstias que têm função preponderante nos serviços de purificação do espírito. Como é que isso funciona? Surgindo com a criatura no berço, aquelas doenças congênitas desde o nascimento e seguindo-a até o túmulo. Por exemplo, enfermidades congênitas, mutilações imprevistas, doenças incuráveis, que se catalogam como o quê? Como expiações, provas necessárias, seguindo a lei de causa e efeito. Para nós que vivenciamos e vivemos a doutrina espírita, é muito fácil que a gente entenda esse tipo de lei de causa e efeito. Ainda no livro Leis de Amor, Emmanuel nos diz no capítulo 1 que as doenças têm sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual, ou seja, no perispírito. Opa, a doença se origina inicialmente no perispírito. Então, como é que isso acontece? Havendo o espírito agido erradamente, ele vinca, ele marca o corpo espiritual com desequilíbrios e distonias e predispõe à instalação de determinadas enfermidades. Então, no curso das enfermidades, é muito importante que nós venhamos a examinar a justiça, funcionando como um poder regenerativo para sanar aqueles males que nós mesmos acalentamos. E por que isso é importante? Isso é importante no processo de compreensão. Nós vemos pessoas doentes que não se conformam com suas doenças. Elas se revoltam com a enfermidade. Elas acusam a Deus de injusto. Elas acham que elas não merecem passar por aquilo. Gente, quem somos nós para que nós saibamos daquele nosso passado, do qual não nos recordamos, o que é justo e o que não é justo? É muito difícil que nós tenhamos, nesse curto espaço de tempo que representa uma vida na Terra, essa noção do todo, para que a gente acuse a Deus ou a fatalidade de justo ou injusto para conosco. Existem doenças que são doenças comuns da vida diária. E Emmanuel novamente nos diz que a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias que todas as bactérias e vírus conhecidos. Então, nesses quadrinhos aqui, onde nós vemos essas figurinhas, vocês veem que eles adquiriram doenças, ou podem vir a adquirir, por pura imprudência e escolhas erradas. A raiva lesando o fígado e causando o AVC, a preguiça acometendo diversos órgãos, como articulações, músculos, sistema locomotor, a bebida lesando o fígado e o cérebro, e também o coração, o cigarro, os poluentes, podendo causar tantos problemas em tantas partes do nosso organismo. Isso é culpa de Deus ou é culpa da gente mesmo? Isso é interessante também observar,
Porque existem diversas doenças, como eu mostrei aqui no quadrinho, que são frutos do nosso próprio descuido. E essas doenças não têm nada a ver com erros de vidas passadas. Então, é muito comum a gente receber, às vezes, os pacientes nos hospitais, nos consultórios, e eles quererem uma causa para aquele sofrimento, para aquilo que está acontecendo, sem enxergar que a causa está na sua própria imprudência, nas escolhas erradas que eles fizeram. Então, mas é lógico, existem outras causas ainda. Principalmente no âmbito das doenças mentais, nós não podemos esquecer das obsessões. Porquanto, quando nós ofendemos alguém que nos partilha a marcha, nós vamos atrair em prejuízo próprio as vibrações de revolta e desespero daqueles que se consideram nossas vítimas. Joana de Ângeles, nossa querida Joana, né, o espírito guia do nosso amado Divaldo Franco, nos diz no livro Autoconhecimento: a vida orgânica é resultado da harmonia vibracional do ser. Um erro de comunicação entre a consciência e o corpo favorece a desorganização molecular, propiciando a instalação das doenças. Então, em razão da causalidade física, moral ou emocional, o distúrbio vai surgir nos segmentos correspondentes. Eu costumo dizer o seguinte: cada um tem a sua área-alvo. Então, em algumas pessoas, a área-alvo é a coluna. Em outras pessoas, é o joelho. Em outras ainda, o coração, os pulmões, o estômago. Em cada um, nós vamos ter um ponto fraco, relacionado a desarmonias antigas, que nós guardamos o vinco no perispírito. A partir do momento em que nós nos desarmonizarmos na vida presente, essa área de impacto vai ser atingida e a doença vai surgir. A energia vitalizadora do espírito, ela resulta de pensamentos e atos que o mesmo cultiva. Olha que interessante. Mesmo quando a psicogênese da doença se encontra na hereditariedade ou em outros fatores, a gente sempre tem uma causa real de origem no ser espiritual. Então, mais do que nunca, é importante que nós mudemos. E que mudemos de uma forma o mais profunda possível. Porque nós estamos tendo a oportunidade nessa encarnação, se Deus quiser, uma encarnação boa para cada um que está aqui, de conhecer as verdades espíritas, de saber o que a gente tem que fazer para quando nós chegarmos na vida verdadeira, que é a vida espiritual, nós estarmos diferentes. Aqui eu faço um parênteses e menciono uma historinha que nós escutamos hoje sobre Paulo de Tarso, antes Saulo. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, um dos mais cultos apóstolos do Cristo, que não pertenceu ao grupo original, mas sem dúvida nenhuma foi um dos maiores divulgadores e mártires do cristianismo. Mas Paulo era perfeito? Paulo sempre foi Paulo? Não, Paulo foi um assassino. Ele, como Saulo, ele perseguiu os cristãos e foi responsável pela morte do primeiro grande mártir do cristianismo, que foi Estevão. Então, Paulo, ele não era bonzinho, ele era um espírito preparado, mas ele tinha cometido vários erros, tanto que ele, depois que se converte, ele sofre horrores e acaba morrendo cruelmente. Mas o que Paulo fez? E qual é a diferença dele para a maioria de nós? Quando Paulo viu a luz no caminho de Damasco, e quando ele ficou cego, a primeira pergunta que ele fez a Jesus, as duas primeiras perguntas,
que ele fez a Jesus foi: quem és tu? Eu sou aquele que tu persegues, responde o Cristo. E aí a segunda pergunta que ele faz marca a conversão do grande apóstolo que ele foi. O que queres que eu faça? Nesse momento, ele muda totalmente, se entrega de corpo e alma ao Cristo. Quantos de nós estão preparados para fazer isso aqui, agora, nesse momento, se Jesus aparecesse para nós? Eu confesso que eu não sei se eu teria essa coragem. Ele larga tudo. Ele se entrega aos braços do Cristo, ele permanece cego por 3 dias, até que Ananias retire as escamas dos seus olhos. E mesmo assim, durante anos a fio, ele continua sofrendo para retirar as escamas do seu corpo, por tudo aquilo que ele havia feito antes de se converter. A moral da história é a seguinte: nós podemos mudar hoje, aqui, agora, já. Depende única e exclusivamente de nós. Pedro negou o Cristo e foi responsável por estabelecer toda a base do cristianismo depois. Se consagrou e se entregou a esse ministério. Sobre Pedro e Paulo, Jesus embasou toda a sua doutrina depois que ele se foi. E eles não decepcionaram o Mestre. Tanto que nós temos a descrição nos livros espíritas do Cristo recebendo Paulo. Paulo, de um ser mais ou menos comum, vamos dizer, entre aspas, que já tinha cometido vários erros que muitos de nós nem cometemos aqui nessa vida. Ele se tornou um espírito que passou por todos os graus intermediários e chegou ali do lado do Cristo. Ele se tornou um espírito de grande elevação, em uma única encarnação. Lógico, ele tinha tido outras antes, mas naquela, ele mudou a vida dele totalmente. Então, isso é tipo assim um parênteses, um alerta, né? Quem sabe nós não podemos também, talvez nem tanto quanto Paulo, mas fazer algumas escolhas e mudar um pouquinho as nossas vidas. E quando a gente chegar lá na pátria verdadeira, a gente não precisar sofrer tanto de novo aqui na Terra. Joana continua no mesmo livro Autoconhecimento. Esse feixe de energia pensante que é o espírito, age e, ao fazê-lo, preserva a capacidade que lhe é peculiar ou perturba-o de acordo com o direcionamento de suas manifestações. Exteriorizada a ação mental ou física, ondas de energia carregadas de força viajam no rumo que objetiva e, conforme a qualidade positiva ou negativa dessas ondas, potencializam ou desconectam os núcleos do corpo intermediário, ou seja, do perispírito, resultando em capacidade de saúde ou receptividade a doenças. É assim que, como completa Joana, sentimentos como alegria, reflexão, introspecção, cultivo de ideias superiores, oração, constituem-se em terapias avançadas, com seus efeitos vibracionais extremamente positivos, em favor de quem os mantenham, produzindo saúde pela recomposição do equilíbrio psicofísico. Isso é muito importante. E aqui cabe um parênteses, mostrando que a medicina já comprovou isso. Nós descobrimos, eu digo, médicos e cientistas descobriram, que nós produzimos a cada pensamento substâncias chamadas neuropeptídeos. Já existem mais de 50 neuropeptídeos descritos. Esses neuropeptídeos respondem ao nosso pensamento e à qualidade do mesmo. Quando nós pensamos bem, essas substâncias se ligam às membranas celulares das células e entre essas células nós temos linfócitos, monócitos, ou seja, as células do nosso sistema imunológico, modulando a ação dessas células para o bem ou para o mal, conforme a direção que a gente dá.
Se a gente pensa bem, pensa positivo, não cultiva a maledicência, procura cultivar ideias superiores, a gente produz neuropeptídeos, como eu costumo dizer, do bem. E eles vão nos ajudar e nos fortalecer. Se, por outro lado, a gente tem o hábito de falar mal dos outros, de se entregar a atividades pouco nobres, de estar aqui na casa espírita, está tudo bem, saiu daqui para fora, muda totalmente. Aí a gente vai produzir neuropeptídeos que, ao invés de nos ajudar, vão nos prejudicar, enfraquecendo ainda mais as nossas células. Isso já é uma constatação médica, viu? Nada tem a ver com a doutrina espírita. O pensamento age sobre as células, não é cogitação, está provado. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Vocês podem notar que eu gosto muito de André Luiz, né? Eu realmente sou um fã desse autor espiritual. Ele diz: a doença em si não é uma causa, mas uma consequência proveniente das energias negativas que circulam pelos nossos organismos, espiritual e material. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, o corpo perispiritual absorve elementos que lhe degradam com reflexos sobre as células materiais. Então não é só o alimento físico que atinge a gente, os dardos mentais também atingem o perispírito, marcam ele. E aquilo vai ter que ser expurgado de alguma forma. E a única forma que existe é através do corpo físico. Então, André Luiz prossegue dizendo que toda queda moral nos seres responsáveis opera uma lesão nesse hemisfério psicossomático ou, se a gente quiser, como espírita, perispírito. E essa lesão reflete-se em desarmonia no corpo, que é o veículo carnal, provocando uma determinada causa de sofrimento. Ou seja, nós guardamos no corpo espiritual as causas profundas dos nossos males. Então, nós temos um esqueminha aqui que nos diz: a queda moral leva-nos a uma zona de remorso do perispírito, uma onda de pensamento enovelada, um nódulo de forças desequilibradas que vai nos conduzir a enfermidades no corpo físico, seja ele o atual, seja ele o futuro, se nós já tivermos desencarnados. Mas nós carregamos aquele erro. O perispírito está vincado. Lá no mundo espiritual não dá para expurgar, tem que ser na carne. Por isso vem a reencarnação. O perispírito, ele é o laço que prende o espírito à matéria do corpo, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Nós poderíamos dizer que o perispírito é a quintessência da matéria. É um princípio da vida orgânica e das sensações exteriores. Ele também deriva do fluido cósmico universal, de onde todos nós viemos. Do meio onde se encontra que o espírito extrai seu perispírito, isso é, ele o forma a partir dos fluidos ambientes. A natureza do perispírito está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Então, nós sabemos que espíritos superiores, como Maria de Nazaré, como o próprio Jesus, para que pudessem abrigar um corpo físico, tiveram que adensar durante centenas de anos os seus perispíritos, para que pudessem caber, ou pudesse um corpo material suportar a luz intensa desses espíritos tão evoluídos. Aqui nós temos um esqueminha, né, do perispírito, mostrando que é uma cópia fiel do corpo carnal, que ele assume a forma que nós plasmamos para ele na atual encarnação em que nós estamos. As suas funções principais são servir de intermediário entre o espírito e o corpo, de ligação, é um órgão de
transmissão das sensações. Então, nas sensações exteriores, o espírito recebe a impressão, o perispírito a transmite, o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, o espírito a recebe. Já nas sensações do espírito, o espírito comanda, o perispírito transmite, o corpo executa. Mais ou menos assim que funciona a ligação entre o perispírito e o corpo. O que a gente tem que reter do ponto de vista médico e espiritual? É o elo de ligação. É aquilo que no mundo espiritual confere a materialidade ao nosso espírito, porque o nosso espírito não é matéria, ele é intangível, invisível, não tem como. As funções básicas do perispírito são a instrumental, a individualizadora, organizadora e sustentadora. Cada uma delas tem uma característica aí principal. Eu não vou esmiuçar, detalhar isso, porque foge do objetivo da nossa palestra, mas eu recomendo a todos aqueles que quiserem se aprofundar, que leiam o excelente livro sobre perispírito de Zimmermann, se não me engano, né? Eu sempre esqueço o primeiro nome dele, é um nome meio complexo, mas muito bom, um livro, um volume de um tamanho médio, exclusivamente sobre perispírito. Na revista cristã de espiritismo, um artigo saiu sobre mecanismos das doenças. E eu achei muito interessante e, resumidamente, eu coloco aqui para os senhores. A cada pensamento, emoção ou sentimento negativo, o perispírito absorve energias nocivas e adquire uma forma mais densa e mais escura. Quanto mais atitudes negativas, mais o homem mobiliza e atrai fluidos primários e grosseiros, os quais se convertem em resíduos densos e tóxicos. Essas energias vão se acumulando no perispírito e, com o passar do tempo, formam manchas e placas que se aderem à superfície do mesmo, comprometendo o seu funcionamento. Desde seu nascimento físico, o homem convive em seu organismo com bactérias, vírus e outros micro-organismos capazes de provocar doenças. Mas ele não fica doente, ele está equilibrado. No entanto, no estado de equilíbrio, esses organismos não causam incômodos. Pelo contrário, convivem harmonicamente conosco, desde que não ultrapassem uma cota máxima e não mínima, como eu coloquei aí, que o ser pode suportar. Partindo dessas estruturas energéticas, do perispírito para o corpo, essas radiações nocivas acumuladas no primeiro vão criando áreas específicas no corpo também. Nessas áreas podem se instalar ou se desenvolver vidas microscópicas capazes de produzir esses fenômenos compatíveis com os quadros das necessidades morais dos indivíduos, alimentando-se das energias nocivas do perispírito e causando as doenças. Então, a recuperação do espírito enfermo, ele só vai ser conseguida mediante a eliminação dessa carga tóxica que está integrada no seu perispírito. Por isso que eu costumo dizer assim, o paciente chega lá e diz, doutor, olha, eu estou aqui para o senhor me curar. Então, pode ir embora, eu não curo ninguém. Na realidade, o que os médicos fazem? Eles paliam, eles controlam, eles diminuem as consequências, mas curar não cura, não cura. Para curar, aquilo tem que partir de você, porque você tem que tirar essa mancha do perispírito. Eu não conheço remédio que tire mancha do perispírito. A bem da realidade, dizem que os medicamentos homeopáticos agem de uma forma mais sutil até no corpo perispiritual, já que eles representam a quintessência do medicamento também. Só que isso não está provado.
O que a gente vê é que aqueles indivíduos que atingem uma resolução maior no seu processo de doença são aqueles que se modificam comportamentalmente, mentalmente, modificam a forma de agir, modificam a forma de encarar o sofrimento, a forma de encarar a doença. Esses melhoram, mesmo que eles estejam doentes. E isso é engraçado, porque você recebe o paciente, você fala assim, mas como é que o senhor está? Estou ótimo. Aí você olha os exames, você vê, mas não, estou muito bem. Na realidade, ele mudou a maneira de encarar. E tem aquele que está com tudo normal, isso é o mais comum de consultório. Tudo normal. Você vem fazer um check-up, tem nada errado. Ah, mas eu estou mal. Eu estou com dor aqui, eu estou com dor aqui, eu estou com dor aqui. Tem uns que tem tanta dor que eu paro de escrever. Porque eu não sei mais o que colocar. Assim, faz o seguinte, me diz aonde não dói. Aí ele fica pensando, fala, aí eu coloco lá, não dói na ponta do nariz. Porque às vezes é só o único lugar que não dói. Então essas pessoas, elas têm doença em todo lugar? Lógico que não. A doença está aqui, ó. Está aqui. Enquanto não trabalhar aqui, não resolve lá. E isso é aqui nos passes também, né? Trabalhadores de passes, de cura de casa espírita, sabem que a coisa mais comum nas salas de passe são as queixas relacionadas à depressão, à ansiedade, à tristeza. E as doenças acabam vindo em decorrência disso. Ah, fulano fez isso comigo. Ah, eu sofri uma grande decepção. Ah, aquela pessoa que eu confiei a minha vida inteira me colocou, me deu uma facada nas costas. E aí, amigo, a doença vai vindo por acalentar aquelas pessoas, aquele pensamento ruim, aquela mágoa o tempo todo. Né? Há quase 5.000 anos os chineses já dizem isso, sabiam? Eles diziam, a raiva ataca o fígado, a tristeza resseca e atinge os pulmões. A euforia em excesso, porque até a alegria em excesso é ruim, atinge diretamente o coração. Quem nunca ouviu falar do time ter sido campeão e está lá vibrando pelo time e morre infartado? Pois é, acontece. Tudo aquilo que é em excesso não faz bem, né? Mas vamos voltar aqui. Então, nós lembramos uma coisa muito importante a todos os senhores. Não se pode nunca subtrair a lei de causa e efeito. Para cada atitude corresponde um efeito de idêntica expressão, impondo uma retificação de aprimoramento na mesma proporção. Então, como decorrência desse determinismo, o corpo físico de agora ou outro em reencarnação futura, ele terá de ser justamente o dreno, ou melhor, a válvula de escape para expurgar os fluidos deletérios que o intoxicam e o impedem de firmar a sua marcha na estrada de evolução. Então, durante essa purificação perispiritual, as toxinas psíquicas, elas convergem para os tecidos, órgãos e outras regiões do corpo, provocando disfunções orgânicas que conhecemos como doenças. Então, mais ou menos aqui, a gente pode ver o espírito no centro de tudo, as camadas do perispírito e o perispírito que tem uma mancha, que aqui nesse caso foi denominada psora, que é nada mais, nada menos uma palavra grega, de origem grega para mancha. Essa mancha que os católicos denominavam pecado original, mas enfim, nós sabemos que são decorrentes das nossas atitudes incorretas ao longo das nossas vidas. Essa mancha, para que seja expurgada, ela tem que passar pelo duplo etéreo e ser expurgada através do corpo físico. E essas células do perispírito, que quando estão acometidas
como, por exemplo, nesse caso, provocado por uma mancha também, um nome técnico seria miasma, né? Elas vão provocar nas células do corpo algum tipo de desarmonia, até que elas possam ser expurgadas e o indivíduo venha a se recuperar. Então, como que a doutrina espírita e a medicina vão agir para combater e para explicar esses fenômenos todos, né? A doutrina espírita, em primeiro lugar, ela não prega o conformismo. Não é porque você errou que você tem que ficar lá parado, esperando, sofrer, morrer, sofrer pra caramba e não fazer nada. Não é isso. Você sempre tem que procurar a medicina terrena que pode aliviar as suas dores, até onde for permitido. Esse é o papel do profissional de saúde, seja ele médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, aliviar as dores. Porém, nós não podemos nos esquecer que os medicamentos e as outras terapias, elas combatem apenas os efeitos das doenças, não chegam naquelas causas que eu mostrei aqui alguns slides atrás. Essas causas mais profundas, elas têm que ser combatidas por nós mesmos, por mudança de conduta. Qualquer medida terapêutica ou profilática em relação às doenças tem que se iniciar, portanto, na conduta mental. Estados de indisciplina, de revolta, são os maiores responsáveis pela convocação dessas energias primárias e daninhas que vão adoecer a cada um de nós. Vocês conhecem a história da Hidra de Lerna, né? A Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna é irmã de Cérbero, o monstro horrível que guarda as portas do inferno, encarregado de guardar o mundo dos mortos. E eles guardam também, eles lembram algo trevoso das profundezas, né? Cada cabeça da hidra é comparável a uma doença descrita nos livros médicos. E se alguma dessas cabeças for cortada, duas outras crescem no mesmo lugar, tornando a fera imortal. As enfermidades são os sinais ostensivos de algo maior, que é o corpo da hidra. E apenas fazê-las desaparecer com remédios específicos não atinge a causa e até as exacerba. Assim como cortar a cabeça da hidra não elimina o animal, somente o enfurece e revitaliza. Para você matar a hidra, você tem que atingir o coração dela. Não tem outro jeito. E como que nós poderíamos tratar as doenças do ponto de vista da doutrina espírita? Poder de Cura pela Fé, né? Publicado na revista Reader's Digest, em agosto de 2001, numa reportagem intitulada A Ciência por Trás da Religião. Nos Estados Unidos, uma pesquisa com 21 mil pessoas, de 1987 a 1995, constatou uma diferença de 7 anos na expectativa de vida entre as pessoas que nunca frequentavam cultos religiosos e que aquelas que frequentam pelo menos uma vez por semana. Ou seja, ser religioso, em geral, faz com que você viva mais. É um resultado de uma pesquisa. Bem-estar geral. Idosos que frequentavam cultos religiosos tiveram menos problemas de saúde do que os não religiosos. Melhor recuperação. Pacientes confortados pela fé apresentaram sobrevida após cirurgia cardíaca 3 vezes maior, segundo um estudo da Faculdade de Medicina de Dartmouth, publicado em 1995. Menos doença coronariana. Um estudo realizado na Índia, em 1997, mostrou que hindus, não são espíritas, né, que rezavam regularmente, tinham 70% menos chance de sofrer problemas coronarianos que os mesmos hindus que não rezavam. Controle da pressão arterial. Estudo realizado na famosa Duke University, nos Estados Unidos,
com 400 homens, mostrou um efeito protetor sobre a hipertensão arterial entre aqueles que frequentavam a igreja. Lá nos Estados Unidos, a maior parte dos americanos professam uma crença protestante. Boa saúde mental, menores taxas de depressão e ansiedade, segundo pesquisa de 99, da mesma Duke University, envolvendo dessa vez 4.000 participantes. E a eficácia da prece, é eficaz a gente rezar? Bom, o Espiritismo, ele torna compreensível o mecanismo da prece, explicado pelo modo da transmissão do pensamento, já que estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal. Esse fluido, é o veículo do pensamento, e recebe da vontade de cada um de nós uma impulsão. Pela prece, dirigindo o homem o pensamento a Deus e aos bons espíritos, ele vai receber deles mesmos, destes, o concurso necessário para sustentá-los em suas boas resoluções. Na realidade, meus irmãos, como rezar? De que forma fazer uma prece? E aí eu conto para vocês a história do Zé, que é a história relatada no livro Lindos Casos de Chico Xavier, publicado pelo jornalista Ramiro Gama, né? E que conta, assim, grandes passagens da vida desse que foi o ícone da doutrina espírita no nosso século, no mundo, e não apenas no Brasil. Chico contava uma vez que tinha um homem que ia a uma igreja todos os dias, e era um senhor velhinho, ele usava lá um chapéu, uma sandália, ele entrava na igreja, e ele chegava, olhava assim para o altar, e falava assim: "Oi, Jesus, eu sou o Zé." E ficava ali. Ele fazia isso quase todo dia. "Oi, Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar." Falava só isso. Aí um belo dia, o padre veio falar com ele, né? Porque ele, cara, chegar aqui todo maltrapilho, a igreja cheia de adereços ricos, né? Ouro, etc. "Rapaz, o que o senhor vem fazer aqui?" "Eu venho rezar." "Ah, o senhor vem rezar? E como que o senhor reza?" "Ah, eu não sei essas rezas que vocês sabem, não. Eu falo assim: eu sou o Zé, Jesus, vim te visitar. Fico 2 minutos e vou embora." Acho que ele me escuta. E o tempo se passou. E depois de alguns anos, o Zé adoeceu. Ele adoeceu e ele foi internado no hospital em Uberaba, e nessa internação ele provocava uma alegria enorme nas pessoas que estavam internadas naquela mesma enfermaria. E o pessoal não entendia aquela alegria toda daquelas pessoas que estavam junto com o Zé. E a irmã dele, que ia visitar ele todo dia, vai e pergunta para ele: "Mas, ô Zé, o que está acontecendo aqui? Por que você está tão alegre, assim, tão bem?" "Ah, eu estou bem por causa da visita que eu recebo ali ó, tá ali todo dia." Aí a irmã olhou, a cadeira estava vazia. Aí ela falou: "Ih, caramba, o Zé pirou, ele enlouqueceu." E ele falou: "Mas o que essa visita fala?" Aí ela fala assim: "Oi, Zé, eu sou Jesus, vim te visitar." Então, na realidade, meus irmãos, nós não precisamos fazer nada demais para rezar, basta que a gente faça a prece com o coração. E aí ela tem uma eficácia, olha, como médico eu já vi cada coisa que é inacreditável. Eu mesmo não consigo acreditar quando eu fico pensando racionalmente. Agora, a doutrina espírita, ela te dá outras formas de tratar, né? Ela te dá a fluidoterapia e a água magnetizada. E aí Emmanuel e André vêm em nosso auxílio dizendo: o passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. O passe é uma transfusão de energias psíquicas. É muito sério esse negócio do passe, né?
Um dia a gente vem aqui só para falar sobre isso. Eu tenho uma aula só sobre passe, muito legal. E o passe é uma coisa tão séria, tão séria, tão séria, que não existe fórmula, não existe mágica, não existe segredo dentro do passe. Existe estudo, existe treinamento, mas existe, acima de tudo, a conexão com o mais alto. Você precisa se doar, você tem que amar para dar o passe. E tem mais, pode não funcionar. Por quê? Porque aquele que está recebendo tem que estar aberto para receber, ele tem que estar conectado. Se ele não tiver em prece, se ele não tiver bem, se ele não tiver preparado para receber aquilo, bate e volta, ricocheteia. Não faz efeito nenhum. E aí, o cara sai daqui decepcionado. Ah, eu fui lá, me disseram que ia fazer milagre, que aquela casa fazia isso, aquilo, e não me aconteceu nada. Aconteceu. Aconteceu, só que assim, passe, doutrina espírita, magnetismo, tudo bem. Mágica não existe. Milagre absurdo não tem. Você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, não tem como funcionar. Se eu te der o remédio e você me enganar dizendo que tomou e não tomou, não vai ficar bom. E eu não vou saber nunca, eu vou achar que eu estou errado, que eu estou dando um remédio errado, vou mudar. Mas você está mentindo para mim. E você está mentindo para você mesmo, quando você entra na sala de passe e fica pensando em tudo, menos em Jesus, menos em melhorar, menos naquelas vibrações mais elevadas. Ou seja, o passe é uma questão de vibração. Se você vibra em conexão com os seus guias e com os dirigentes da casa, você é ajudado na hora, você já sai melhor. Se você vibra diferente, você pode ficar o dia inteiro na casa espírita, não vai adiantar nada. Então, você tem sempre que fazer a sua parte. E a água? A água é o veículo dos mais poderosos para fluidos de qualquer natureza. Então, na casa espírita, os benfeitores espirituais magnetizam a água, incorporando a esse fluido recursos magnéticos que vão ajudar no equilíbrio psicobiofísico do enfermo. Aí eu conto uma historinha, eu gosto dessas historinhas, né? Eu gosto muito das historinhas de Chico e de Eurípides Barçanufo, né? Eurípides, há muitos e muitos anos atrás, no livro que foi escrito sobre ele, por aquela que já faleceu, esqueci agora, Coralina, isso, vocês já sabem melhor que eu. Mas eu li esse livro, eu só não lembrava o nome dela. Ela conta um caso que foi muito interessante de um médico em São Paulo. Esse médico, ele não acreditava na doutrina espírita. Mas o pai dele havia trabalhado com Eurípides, em Sacramento. Ele havia trabalhado com Eurípides. Então ele sabia que aquilo, mas ele tinha desistido de convencer o filho. O filho visitava o pai em Sacramento, era um médico famoso lá da capital paulista, trabalhava na USP, no Hospital das Clínicas. E aí um belo dia, baixa um toró na capital de São Paulo que ninguém conseguia se mexer. Não dava para sair de casa. E o filho dele ficou muito doente nesse dia. Febre de quase 40 graus. E ele começou a ficar apavorado. Isso já fazem muitos anos, 1960 e pouco, 70 e pouco. Eu não me lembro agora o ano exato. Ele não tinha nenhum antitérmico em casa. A criança febril, a mulher dele desesperada. Aí ele resolve sair de casa para comprar um remédio. Mas antes de sair, ele lembra das palavras do pai dele. E o pai dele, que ainda era vivo, o avô da criança, ele havia falado assim: meu filho, se um dia você estiver muito desesperado com alguma coisa, você enche um copo d'água e pede a Eurípides, pede a Jesus, que aquilo seja o remédio para você dar àquele que você quiser tratar. E aí, ele já de saída, ele lembra disso, ele volta, enche um copo d'água e ele, que não acreditava em nada, pede. Olha, eu não acredito muito em você, mas puxa,
alivia aqui o meu filho. E sai. Ele demora mais de 1 hora para voltar. Quando ele chega, a criança está sem febre, brincando, corada, e a mulher dele de boca aberta, dizendo, eu dei aquele copo d'água. Em 15 minutos, ele suou o que tinha que suar, ele ficou bom. Desse dia em diante, ele passou a ser o maior divulgador da doutrina espírita naquela época, lá no estado de São Paulo. Eu esqueci agora o nome do nosso companheiro, mas você veja que coisa interessante, né? Como que os espíritos agem de uma forma tão incrível, e como a prece daquele pai, impondo as suas mãos e mentalizando um espírito tão bondoso quanto o Barçanufo, teve um poder tão grande, um poder de cura sobre a infecção que o seu filhinho estava apresentando. Qual o papel da doutrina espírita, então? Viver aquilo que nós estudamos. Acho que boa parte aqui estuda a doutrina espírita, né? Aqui na casa. Se não estudou, se não estuda, vai estudar, com certeza vai passar. Mas boa parte conhece, frequenta a casa. Então, nós temos que viver aquilo que nós estudamos, fortalecendo o nosso corpo e principalmente o nosso espírito. Nós temos que entender também que a doutrina espírita e essas experiências que a gente vive aqui na Terra, elas fortalecem o nosso espírito. E fortalecendo o nosso espírito, elas preparam o nosso corpo para o desencarne que há de ocorrer. Ou seja, a vida nada mais é do que uma preparação para a desencarnação. Só isso, mais nada. Porque a vida verdadeira está depois da desencarnação. Todos vocês conhecem a história da fé do centurião, né? Ditado pelo espírito de J. Rochester, psicografado pela médium Maria Gertrudes Coelho Maluf, e era sobre o centurião Cornélios, né? O centurião que viu Jesus, aquele que tinha o servo que estava morrendo, e ele queria que Jesus fosse à casa dele. Jesus estava reunido em outra casa, e ele vai nessa outra casa, ele, centurião romano, e ele pede, ele vai pedir a Jesus que cure o seu servo. E Jesus fala, vá, a sua fé curou o seu servo. Né? E naquele momento que ele se dirige, né, Rochester conta que ele se dirige à saída, ele pensa assim, ah, meu Deus, eu queria seguir esse homem. Esse homem, ele passa uma bondade tão grande, uma grandeza. Imagina, estar perto de Jesus, chegar perto desse Espírito, né? Aí, quando ele pensa isso, ele escuta uma voz que diz assim, ainda não foi chegado o seu momento. Ele há de chegar. 1800 anos depois, ele renasce na cidade de Lyon, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Né? Então, Kardec foi o mais lúcido, um dos mais lúcidos seguidores de Jesus. Não é à toa que ele foi escolhido para trazer a terceira revelação, que é a doutrina espírita. E agora, para terminar, a cura definitiva. Né? A cura definitiva, Jesus já nos deu a fórmula, né? Ninguém vigia a nossa alma, só nós mesmos. Ninguém pune a gente, é só a gente que se pune. Libertar-nos desse ciclo, quando nós vestirmos a túnica nupcial aludida por Jesus, mas não com os tratamentos prescritos pelos médicos, e sim pela terapia interna, pelo esforço ininterrupto no bem. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Eis que te tornaste são, não peques, não mais peques, para que não te suceda
algo pior. Em outras palavras, né, a cura está na reforma íntima. E só através da reforma íntima que nós vamos poder alcançar isso. Meus irmãos, eu espero que todos tenham apreciado aí a noite de hoje. Para mim, foi uma alegria muito grande estar aqui. Muita paz para todos vocês.